E a nossa próxima palestra deste 10º ENCAD será apresentada pelo economista e professor universitário, 2 vezes deputado federal, 3 vezes prefeito da nossa cidade, vereador e diretor da Fundação Liberdade e Cidadania, vice-presidente da União de Partidos Latino-Americanos e da Internacional Democrata de Centro. Para falar sobre o tema Paradoxos do Capitalismo no Século XXI, convidamos o vereador César Maia. Agora sim. Muito obrigado. Bom dia às amigas, aos amigos. Bom dia ao companheiro Wagner Siqueira, que me convidou para participar da abertura desse evento, que está muito maior do que eu imaginava. Pensei que eu ia entrar numa salinha, ele está um auditório, e vejo aqui que o interesse é muito grande, principalmente nesse momento. Ô Wagner, eu estive pensando a respeito do tema e do momento. E resolvi tratar do momento e não do tema. Eu já vinha trabalhando aquelas ideias que eu trabalhei na prefeitura, de gestão, de carrossel organizacional e outras coisas mais, mas acho que o momento que nós vivemos, político, é de tal ordem que a gente precisa ter um mergulho nele. Para lembrar um grande economista, Hilferd, que é um alemão, início do século XX, que desenvolveu a teoria do capital financeiro, que não existia antes, o capital bancário, o capital industrial, o capital financeiro. Ele dizia que o lucro mais importante é o lucro de fundador, ou seja, aquele que chega na frente, em qualquer situação, no mercado, na política, no que seja. E nós estamos vivendo no Brasil um momento novo e muito importante, e eu diria, pela minha experiência, muito positivo. A crise brasileira, todo mundo repete, lê nos artigos da colunistas, jornais, o que seja, que é uma crise econômica gravíssima, é uma crise política gravíssima, é uma crise ética extremamente grave, é uma crise social igualmente grave, como produto das outras crises. E se pergunta, se a gente tivesse que destacar dessas crises, aquela que é matriz, qual seria? Há um tempo atrás, ninguém teria dúvida de dizer, é a crise econômica. O modelo fracassou, questão fiscal, o governo errou, mas hoje caminha-se, se é que já não se esteja, num quadro consensual, que a crise mais importante é a crise política. É a crise matriz, que o Brasil não vai superar esse quadro que vive, essas crises múltiplas que vive, se não superar essa primeira crise, que é a crise política. E por isso se discute, e volta-se a discutir, a questão da reforma política. Interessante que, vou abusar um pouquinho do termo, nós administradores, né, embora seja economista, né, nós, quando tratamos da política, tratamos da gestão a nível do poder executivo. Como se administra bem, como se controla adequadamente, de que maneira que se tem uma política fiscal adequada, uma política financeira adequada nos governos. É como se a gestão política fosse a gestão governamental. Os 3 poderes, judiciário, executivo e legislativo, o poder matriz, claro, é o poder legislativo. O poder judiciário aplica as leis que foram votadas e aprovadas pelo poder legislativo. O poder executivo executa as suas políticas dentro do enquadramento que é definido pelo poder legislativo, as leis, o orçamento. Então, é esse o poder mais importante, é o poder matriz. No entanto, com esse presidencialismo vertical que nós temos no Brasil, nós não temos essa percepção. No parlamentarismo europeu, certamente sim. E se vê a crise europeia, a cada momento, o que se discute é o poder legislativo, basicamente. Então, a questão do poder legislativo
começa com a extração, como se conforma, como se organiza o Poder Legislativo. E esse ano foi um ano, para mim, surpreendente. Em 2015, o Congresso Nacional aprovou uma mudança no processo eleitoral. Eu digo que mudança, será que foi tão importante assim? E essa mudança tinha dois vetores. O primeiro vetor é que era proibida doação empresarial. As empresas não podiam mais doar dinheiro para a campanha dos políticos. E o segundo é que não podia haver propaganda na rua. Que propaganda ou é o candidato e seus simpatizantes, militantes, entregando papelzinho na mão das pessoas, entregando seu folder, ou com um pequeno cartaz que tinham que colocar na parte interna do terreno dos imóveis. Que se você passasse de ônibus, de carro andando, você não conseguia enxergar aquilo. Você enxergava muito mais pela logomarca do que pelo que estava escrito, o nome. Ah, aquele candidato a vereador, aquela candidata que tem um coração, no caso da Rosa, né? Ah, é da Rosa, tem um coração. Você não conseguia ler o que estava escrito ali. Ou a cor que um candidato usava em Realengo, Copacabana, em Campo Grande, aí você identificava o candidato pela cor. Mas foi uma revolução tão gigantesca, essas duas medidas, que nós produzimos uma campanha eleitoral e um resultado eleitoral invertido em relação à situação anterior. Como eram as campanhas eleitorais até o ano agora de 2016, espero que não se mexa nesses dois vetores. Não financiamento empresarial e o vetor de nada de propaganda na rua. Como é na Europa, se tem uma eleição na Europa, para o parlamento, se você estiver na cidade andando por ali, em Berlim, em Paris, onde seja, em Frankfurt, você nem sabe que tem eleição. Mesmo na América Latina, você tem uma explosão de propaganda na rua muito menor do que se tinha, espero que se continue a ter no Brasil. As ruas limpas, vazias. O tempo de campanha, que era de 90 dias, durante a campanha a gente se perguntava como é que a gente conseguia fazer a campanha em 90 dias? Que brutalidade, como é que a gente conseguia nos organizar, como é que a gente tinha fôlego para fazer a campanha? E também aquilo que sensibiliza mais o eleitor, que é a televisão. A televisão passou de 45 dias para 35 dias. É uma mudança forte. Então, você saía na rua, aquela rua vazia, você não via nada, e eu desenvolvi uma campanha, como já fiz outras vezes, em que cada dia num bairro. O corredor principal do bairro, eu caminhava durante 1h30. Com meu cartãozinho, só o cartão, sem grupo em torno de mim. Os dois rapazes que, quando acabava meu cartão, substituíam para eu entregar. Eu me aproximava das pessoas, me apresentava. Eu sou César Maia. Ah, eu conheço e tal, eu não conheço. Posso lhe entregar meu cartão? Ah, pode ou não pode? E apertava a mão. Dava tempo para o eleitor reacionar, para o eleitor achar uma coisa, ou achar outra, não achar nada, ou fazer um pedido. Com isso, eu passei a ter uma pesquisa diária com mais ou menos 500 pessoas. Eu apertei, elas por elas, umas 18 mil mãos. E ouvi muita coisa. E vi aquilo que foi fundamental nessa eleição. O eleitor estava livre para decidir o seu voto. Nas eleições anteriores, você tinha uma massa de propaganda gigantesca que você saía na rua e batia no seu peito um candidato, daqui a pouco outro, e te entregava um papel, e dizia uma coisa e dizia outra. Agora não, você saía na rua com liberdade, olhando, de vez em quando aparecia alguém entregava, você aceitava ou não aceitava. Então, o eleitor, nessa eleição, ele teve um espaço de liberdade muitíssimo maior. Ele não estava submetido à pressão das máquinas e do poder econômico, porque essas máquinas se movimentam como?
a governamental ou não governamental, através de recursos que vão mobilizar montanhas de papéis, disso, daquilo, marqueteiros e por aí vai. Com isso, nós terminamos caminhando dentro desse processo para uma eleição invertida. As eleições anteriores, espero que continue assim, porque é claro que os políticos vão reagir a esse tipo de eleição, é só esperar 15 dias ou um mês. As eleições anteriores eram eleições que vinham de cima para baixo. Era o candidato, as máquinas, os recursos, o que fosse, pressionando o eleitor pelo voto. Agora inverteu. Agora é o eleitor livre, tomando a sua decisão, e com isso, a eleição passou a ser de baixo para cima, com uma enorme liberdade do eleitor de tomar sua decisão, de não votar, de anular seu voto, de votar branco, de votar no ciclano, no beltrano. Então, há uma mudança espetacular do processo de escolha dos seus representantes no Poder Legislativo, que na eleição de 2018 terá uma intensidade muito maior, que essa é uma eleição municipal, uma eleição de vereador. O resultado disso tudo é que esse novo sistema eleitoral favoreceu candidatos de opinião pública. Porque numa eleição desse tipo, você não tem condição, sem ser conhecido, de fazer campanha na cidade toda. Não tem máquina, não tem propaganda, não tem dinheiro. Você não é conhecido em Santa Cruz, o seu bairro é Olaria. Como é que você vai fazer campanha em Santa Cruz? Antes você fazia. Massificava, pressionava, arrancava os votinhos em Santa Cruz, outros em Bangu, Realengo, Copacabana, Ilha do Governador, o que seja, e você tinha a sua base eleitoral, seja ela de bairro, seja ela regional, subregional, e a sua base corporativa que fosse. E você, fazendo campanha na cidade toda, você ia agregando voto aos seus votos de base. Se os votos de base fossem pequenos, você podia agregar voto, acabar se elegendo. Se fossem grandes, você teria uma votação maior ainda. Nesse tipo de campanha não dá para você fazer uma campanha na cidade toda, puxando voto na cidade toda, a menos que você tenha um nome conhecido na cidade toda. Você tem uma campanha em que o candidato... Voltou aqui. E o voto clássico distrital, o vereador ou o deputado que tem voto no seu município, no caso de uma eleição nacional ou estadual, ou que tem voto na sua região, no seu bairro, esse candidato, ele não pode contar mais com o voto que ele tem na sua base regional, expandida para a cidade toda, 50 votos aqui, 100, 200, porque não há recursos, não há propaganda capaz de dar conta disso. O que aconteceu? Favoreceu os candidatos de opinião pública, seja a opinião que for, seja os valores que foram defendidos, Wagner estendeu aqui amplamente, seja as suas ideias, mas que são permeáveis à sociedade. E os candidatos de distrito, de bairro, eles tiveram a sua votação diminuída. E com isso você teve mais votos de bairro em menor quantidade por candidatos diferentes. Eu pego, não vou aqui citar nomes, vereadores que classicamente se elegem no núcleo de bairro. Sua votação caiu a metade, se elegeram. Ótimo. A sua representação se tornou mais orgânica, porque se elegeram na sua base e não foram buscar voto inorgânico por aí em função de recursos, em função de propaganda. Então, a representação se torna muito mais legítima, autêntica. Imagino agora, em 2018, na eleição de deputado estadual ou deputado federal, não tenho dúvida nenhuma que aquele que tem uma base no interior não vai sair beliscando voto no estado todo. Não vai dar, mantida essa legislação. Isso daí também projeta para nós um futuro. Como é que você pode, nas condições atuais da legislação política eleitoral brasileira, caminhar no futuro com essa mesma legislação?
O voto no Brasil, para o legislativo, é um voto proporcional aberto. Você vota no seu candidato, aquele voto vai somando na legenda, e dependendo do número de votos na legenda, aquela legenda, aquele partido elege 5, 6, 10, 12, que seja, vereadores ou deputados. Então, esse é o quadro que nós estamos vivendo. Mas se nós tivemos uma mudança eleitoral que produziu impacto de opinião pública favorável àqueles que têm esse impacto. Você tem uma ideia, na eleição passada, eleição de 2012, o vereador mais votado foi a vereadora Rosa Fernandes, que ela tem uma base muito forte, há muitos anos, dela e do pai, eu vou chamar de Grande Irajá, que cresceu, vai além disso. E ela perdeu 11 mil votos. Nessa eleição, ela foi em quarto lugar, manteve a base dela, ela não perdeu votos. Ela não expandiu por conta das limitações e das restrições da lei eleitoral. Ela ia buscar voto em Anchieta. Não foi. Então ficou mais na região dela. Essa é a votação dela, orgânica, legítima, de tantos anos, desde o pai dela, o deputado Pedro Fernandes. E os 3 mais votados foram vereadores de opinião pública. O vereador Carlos Bolsonaro, filho do deputado Bolsonaro. O deputado Bolsonaro, na eleição passada de deputado, ele aumentou a votação em relação à eleição anterior, 2010, 4 vezes. O Carlos Bolsonaro aumentou 4 vezes. Rigorosamente parelhos, 4, alguma coisa, não é matemática, mas basicamente isso. O professor Tarcísio do PSOL, que, enfim, um professor ilustre, um líder do magistério, que já tinha sido candidato a governador na eleição de 2014, e que teve uma grande votação. Ele venceu aqui na capital, ele teve mais votos do que o senador Lindbergh, que quando se elegeu senador teve uma votação avassaladora, e ele, como candidato de opinião pública, pegando de um lado as teses do partido dele, do PSOL, e do outro lado o espalhamento daquilo que reconhece nele uma liderança, basicamente a área de educação do magistério, olha para onde ele foi. Eu tive 71 mil votos, cresci de 44 mil votos para 71. O que eu fiz nessa eleição a mais do que na eleição anterior? Rigorosamente nada, fiz de menos. Não tinha recurso, eu contava apenas com o recurso do fundo partidário do meu partido, enfim, que me localizou como vereador, que tinha que ser apoiado, etc., a decisão do partido. Nada mais do que isso. Tive muito menos exposição, menos presença, porque naquela época a televisão eram blocos de vereadores. Acabou isso? Os vereadores são inserções na televisão. Tem uma inserção por dia. No acumulado, às vezes, 2 inserções por dia. E eu tinha, dia sim, dia não, como personagem importante do meu partido, vereador, eu tinha o bloco em que eu falava dia sim, dia não. E falava, todo dia. Mas por que razão eu subi de 44 para 71? Subi porque as ruas estavam livres. O eleitor podia fazer lá a sua opção. E porque meu nome é conhecido, fui prefeito 3 vezes, etc., um candidato de opinião pública. Isso vai gerar, Wagner, um caminho alternativo. A eleição brasileira, para se ajustar a essa nova legislação eleitoral, ela vai caminhar em direção ao voto distrital, porque é a possibilidade de se fazer campanha, assim é no voto distrital, ou no voto em lista, que é um voto de opinião. Voto naquele partido, voto naquela legenda, voto naquele partido. Ou então, um sistema misto, que é o sistema alemão, que é o sistema misto, distrital, proporcional. Desculpe, distrital e lista, que é o sistema misto alemão. Você vota 2 vezes. Um voto seu, você vota no distrito, e outro voto seu, você vota na lista, no seu partido. Uma mudança enorme, gigantesca. E aí eu pergunto, de que maneira que o administrador político vai entender esse processo
e vai participar desse processo com a gestão de um novo quadro político para ele. Não é gestão do governo, não é gestão do processo político. Todos nós vimos, sabemos, ninguém tem dúvida, enfim, da honestidade pessoal da presidente Dilma, ninguém tem dúvida disso. Agora, do ponto de vista dela como gestora política, não é nem gestora governamental, nem estou tratando disso. Errou na política fiscal, errou aqui, não interessa. Não erra sozinha, é uma equipe, né? Imagina um Brasil desse tamanho. Mas o erro fundamental dela foi a gestão política. Ela nunca tinha sido vereadora, era o primeiro mandato dela, e ela não conhecia aquele terreno, como conversa, como negocia, como discute, como tem paciência, como ouve, e como... Mas o cara está falando uma besteira, ouça a besteira dele, vai ver, não é tanta besteira assim, não, aprende com isso. Então, a administração política, fora da administração governamental, é algo que no Brasil não se faz, não se pensa, não se escreve, não se discute. E se nós estamos num processo de mudança do ponto de vista da legislação política e eleitoral, tem que se pensar de que maneira que vai se administrar politicamente essa nova realidade. Ontem, o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, determinou que a lei que cria restrições, que impede a coligação na votação para deputado ou para vereador, na proporcional, fica proibido. Então, os partidos têm que ter seu candidato na sua chapa, no seu nome, no seu número. Não pode se coligar com outro partido. Segundo, haverá uma cláusula de barreira. E até uma cláusula de barreira suave. Os partidos que tiverem, nacionalmente, menos do que 2%, não vão poder ter acesso ao tempo de televisão, ao fundo partidário, vão ficar, chamar tecnicamente, desqualificados para poder ter competitividade num processo eleitoral. E alguma coisa que tem que vir e ser pensada não apenas pelo mundo dos políticos profissionais, mas pela sociedade. Como se administra isso, como se avança, como se caminha. Ontem, saiu uma entrevista em função dessa eleição com o Lavareda, que é um sociólogo que tinha um instituto de pesquisa, que é considerado uma pessoa sábia em relação ao marketing político, à vontade do eleitor, etc. E ele dizia o seguinte, que essa eleição mostrou, surpreendentemente, que se trata hoje de um voto muito mais volátil do que ontem. Vale dizer, eu estou em casa, sabe o que mais? Eu vou votar no fulano de tal. Ah, que maravilha, achei ótimo. Daqui a 2 dias eu volto para casa. Digo, olha, pensei bem, estive lá na escola, no meu trabalho, ouvi uma opinião. Não, eu vou votar no ciclano. Eu, na minha casa, eu moro com a minha esposa, com 2 netas minhas, já tem 21, 20 anos, elas ficavam enervadas. Diziam, você vai votar em quem para prefeito? Eu não sei. Ainda não formei meu voto, não decidi meu voto. Mas, como é que pode isso? O que eu vou dizer na faculdade? Eu vou votar em quem? Eu não sei. Não sei. Levei isso até a urna. De noite em casa, na apuração, é o que eu disse para elas. Bem, claro que eu votei em Minas. Né? Que eu disse para elas em quem que votei para prefeito. E elas... Por quê? Que eu queria ver, aprender essa volatilidade, essa flutuação que eu percebi nos meus amigos, percebi na minha família, percebi nos meus conhecidos, como é que as pessoas flutuavam. Isso não quer dizer que falta convicção, não. Quer dizer que, primeiro, o quadro político não tem essa organicidade para você se fixar nesse ou naquele nome, nesse ou naquele partido. Primeiro de tudo. Segundo, que, nas condições atuais, o eleitor vai buscando, ele vai formando a opinião do voto dele. Nós tivemos mudanças aqui no Rio, no último momento, que foram espetaculares. O próprio senador, ele vinha com 30 pontos, estou falando incluindo branco e nulo, para poder comparar com pesquisa, né? Voto válido te confunde, porque você, durante a campanha toda, era voto total. De repente, voto válido. Parece que o sujeito cresceu ou diminuiu. Às vezes, não. Está no mesmo lugar.
E ele teve uma queda de 8 pontos. Estou falando de 4 ou 5 dias. A deputada Jandira, da mesma maneira, fez uma campanha, do ponto de vista da comunicação, uma campanha perfeita. Do ponto de vista do conteúdo da comunicação, ela fez uma opção orgânica, né? Uma opção junto da presidente Dilma, junto do presidente Lula, e trabalhou, olha só que coisa interessante, ela trabalhou com uma informação que está aí nas pesquisas. Tem uma pergunta que os institutos fazem, você não votaria de jeito nenhum. Você votaria de qualquer maneira. E o presidente Lula, no Rio de Janeiro, tinha 14%, 15%, 13% de pessoas que diziam eu voto nele em qualquer circunstância. E ela apontou nessa direção. No mínimo, eu vou ter 13, 14 pontos. Terminou com 3%. E no finalzinho, o voto se descolou, foi em direção Freixo, foi um voto estratégico, chamam de voto útil, né? Se deslocou. É o eleitor pensando. Não é o eleitor errando, não é o eleitor acertando. É o eleitor pensando. E pensando nos últimos 2 dias. E isso tudo num quadro excepcionalmente aberto para o eleitor pensar. Então, acho que nós estamos vivendo uma realidade nova, importante e positiva. No ponto de vista político, o Brasil está avançando. Ah, mas os políticos são os mesmos? Os partidos... Mas calma. Calma que esse processo não vai se dar em 2 eleições. Mas o processo está startado. Agora, o eleitor, de baixo para cima, é que comanda o voto no poder legislativo. O executivo é mais, ainda massa, máquina, marketing, etc. No poder legislativo, que é o poder matriz, que é o poder condutor, que é o poder que comanda o poder judiciário, do ponto de vista de que é o poder que produz as leis, e do executivo, do ponto de vista das restrições e limitações legais, orçamentárias. Enfim, Wagner, eu não me contive de vir aqui mudar a minha palestra, porque todos nós, eu posso estar certo, posso estar errado, isso não importa, né? Mas que nós estamos vivendo um momento de mudança política, não tenha nenhuma dúvida. Muito bem, e nós sabemos que a questão política, sempre, mas no Brasil hoje, principalmente, é uma questão matriz. E nós podemos ter um lucro de fundador, empresarial também, pessoal também, político, evidentemente. E temos que pensar aí, de que maneira, como é que meu voto se formou? Como é que eu decidi votar? Como é que eu vi essa rua que não tinha propaganda nenhuma? Como é que eu reagi a essa rua? Eu que não sabia que tinha uma legislação nova. Eu achei o quê? Que os políticos ficaram loucos, ninguém mais fazia propaganda? Então, fazer uma reflexão sobre o processo da sua decisão de voto. Porque essa reflexão, ela vai ajudar a decisões sobre esse processo. E decisões que vão influenciar a opinião dos políticos, das pessoas, para que essa reforma política eleitoral, que se fala tanto, venha qualificando ainda mais aquilo que já foi qualificado por essa legislação, terminaram com financiamento empresarial e com propaganda na rua. Era isso, Wagner, que eu tinha a dizer. Agradeço aí a atenção e a paciência de vocês. Muito obrigado. Lembrando que as perguntas deverão estar por escrito e assinadas. Professor... Me ajuda aqui, por favor. Professor Portinho. Professor Patrick, quais são as oportunidades de geração de emprego e renda para o Rio de Janeiro num contexto de crise do setor de petróleo? Que é uma crise importante, mas não é a mais importante. A mais importante é a desintegração do Estado do Rio de Janeiro, do governo do Estado do Rio de Janeiro. Porque você pega um orçamento aí de 40 bilhões, 48, e você come desse orçamento a receita dos royalties de 3 bilhões, que foi perdido.
Claro, você tem a cadeia do petróleo, que gerou queda das atividades das empresas e também queda do ICMS, importante. Agora, nada disso explica o caos administrativo, o caos fiscal que vive o governo do Estado do Rio de Janeiro. Como se recupera? O governo federal deu um oxigênio, com aqueles 3 bilhões de reais, esse oxigênio está acabando agora, nesse momento. E já começa a atrasar a folha de pagamentos, os fornecedores começam a receber de forma atrasada, e há limitações, há ajustes, limitações constitucionais, inclusive, ajustes de pessoal, etc. E o Estado do Rio de Janeiro é um Estado muito forte, poderoso. O primeiro Estado do Brasil em economia é o Estado de São Paulo. Segundo, Minas e Rio, equilibrados. Tem mais ou menos o mesmo participação no PIB, 11%, uma coisa assim. Ora, se o Estado do Rio tem essa força, essa pujança, essa desintegração do Estado do Rio de Janeiro é o fator mais relevante que explicará progressivamente mais desemprego. Então, vai receber, hoje, o pessoal da educação está recebendo integral, a segurança está recebendo 70%, o resto dos funcionarismo vai receber em dia 17. Né? Imagina o impacto disso em tudo, no emprego, na expectativa. Acho que essa é a crise política. O Estado do Rio de Janeiro, por uma razão ou por outra, enfim, por expectativas excessivas, etc., de fato quebrou. Nós temos um Estado deste tamanho, que tem uma receita de 40 bilhões de reais ou mais, e que está quebrado. Esse é o fator fundamental que vai explicando a crise que a gente vive e o desemprego crescente. Temos mais uma pergunta aqui, lembrando que as perguntas deverão estar identificadas. Essa pergunta é da Cláudia Tinoco. Ela diz: prezado César Maia, na opinião, o que levou esta grande volatilidade com relação ao voto para prefeito este ano? O voto para prefeito foi, claro, menos volátil do que o voto para vereador, porque você tem poucos candidatos, 8 candidatos, você tem programa de televisão todo dia, e a volatilidade se deu em relação ao voto durante a campanha previsto para o senador Crivella e o voto realizado. E o caso da Jandira, que era uma hipótese que se discutia entre os políticos. Será que ela está inteiramente colada ao presidente Lula, à presidente Dilma? Isso não terá impacto? Porque durante toda a campanha ela vinha com 8%, 9%, 8%. A debacle foi ali, praticamente, no dia da votação, nos 2 dias. Quando o eleitor pensou, refletiu, disse, não, eu vou para cá. O caso do senador Crivella, de certa maneira, porque ele, tradicionalmente, tem uma votação ali no patamar de 20%. Cresceu nessa eleição, pelas circunstâncias, e depois se aproximou disso. Ele teve um voto, incluindo brancos e nulos, o voto dele se aproximou disso, foi um voto de 22%, 23%. Então, acho que essa volatilidade mostra, de um lado, que a política brasileira não é uma política orgânica. Se não é uma política orgânica, não há nenhuma razão para o eleitor, em geral, estar afiliado a uma tese, afiliado a um partido, e vai mantendo, sustentando aquela posição dele. E, do outro lado, essas condições novas. O eleitor votando não pressionado, sem campanha na rua, sem massa de dinheiro, as próprias máquinas governamentais, elas não tinham o peso, claro que tem peso, mas não tinham o peso que tiveram em outras eleições. Acho que a volatilidade é produto da inorganicidade da política e do novo sistema eleitoral. Agora a pergunta do Eduardo Costa, ele quer saber o seguinte: muito se fala em inovação da gestão. Como aplicar na gestão pública, uma vez que ainda é praticada de forma tão burocrática? Olha, isso vem melhorando muito, né? Inclusive com governos contratando empresas de consultoria
para qualificar a sua gestão. Por exemplo, aqui no Rio, a prefeitura trabalhou com a McKinsey, fazendo a consultoria de gestão. Outros governos trabalharam com o Falcone, né, que é outra empresa de consultoria. Então, isso daí quer dizer que eles acertaram? Quer dizer que a consultoria deles foi brilhante? Não, quer dizer o seguinte, é que o gestor sabe que, espontaneamente, ele não tem, e os seus quadros não têm expertise para tomar certas decisões. Eles querem conselho, eles querem consultoria. Então, se nós olharmos para 20 anos atrás, o quadro, Minas fez isso, Brasília fez isso, São Paulo, Minas Gerais. Então, se você olhar para trás, você diz, essa era uma preocupação retórica dos políticos quando se candidatava a prefeito, governador e presidente. Mas, nos últimos anos, passou a ser uma preocupação de fato. Não garante nada. Por exemplo, a presidente Dilma, ela trabalhou numa assessoria informal dela com um grande empresário, o Jorge Gerdau Schomberger, e trabalhou junto com a Falcone. Os dois ao lado dela. Provavelmente não conseguiram influenciar, claro, não conseguiram influenciar a presidente. Mas, pelo menos, havia preocupação disso acontecer. No caso do governo federal, os governos, você tem hoje, é muito comum, que você tenha treinamento para se comunicar nas redes sociais. Então, você tem agências, empresas especializadas em entrar no governo, no segundo escalão, terceiro, até no primeiro escalão, e entrar e treinar os gestores para interagir com as redes sociais, que são, por definição, interativas, coisa que não existia há 10 anos atrás. Estamos avançando. E esse avanço, claro, todos nós gostaríamos que fosse em velocidade maior, mas está se avançando, está se sabendo que do jeito que estava, não era possível continuar. Próxima pergunta do Jorge Miral. A mudança da política pode melhorar o cenário do desemprego nos municípios e estado? Totalmente, totalmente, não tenho dúvida nenhuma. A crise brasileira é uma crise matriz política. Quem tem dúvida disso? Quando você entra no governo e você acha que tudo se resolve você construindo inorganicamente uma maioria parlamentar, mensalão, petrolão, não sei das quantas, e votando a lei que o governo quer. Evidentemente que esse processo é um processo que, na hora que desorganiza a administração pública, desorganiza a administração política, desorganiza também, como reflexo, a economia. Eu não tenho nenhuma dúvida. Se o presidente Temer, que é um político de muita experiência, já foi deputado estadual, deputado federal quase 5 vezes, secretário de Segurança de São Paulo, enfim, então ele tem uma experiência enorme. Se ele, com essa experiência, acertar na política, ele vai acertar no governo. O resto vem em reboque. Até porque, na hora que acerta na política, ele está ouvindo, está abrindo espaços para aqueles quadros de dentro e de fora do governo que têm que opinar a respeito do que fazer. Próxima pergunta do Rodrigo Freitas. Existe uma hierarquia de prioridades das reformas. Muito se fala em reforma política, mas o que o senhor pensa a respeito de reformas da Previdência, trabalhista e tributárias? A curto prazo, a mais importante de todas, e o presidente Temer tem repetido isso, e o ministro Meirelles tem repetido, é o teto de gastos. Acho que eles até poderiam fazer uma memória que não estão fazendo. Quando o governo quer gastar e não tem recursos fiscais orgânicos, o que os governos faziam historicamente? Emitiam dinheiro. Eles criavam um imposto que era a inflação. A inflação é um imposto. Então, os governos, através do imposto inflacionário, realizavam lá o que lhes dava na veneta, faziam obras, etc. e tal, e isso ia desorganizando as finanças públicas e onerando a população, principalmente as pessoas de menor renda. Então, essa questão ela será contida pelo teto de gasto. Se você não pode gastar mais do que aquilo, não adianta você emitir, porque bate no teto. Essa é a medida mais importante de todas.
Por isso que ela está na frente das medidas a serem votadas. A votação da reforma tributária não é complexa. A complexidade da reforma tributária é a relação do governo federal com os estados. O deputado Nelson Jobim, na época da Constituinte, eu fui companheiro dele, né? Ele dizia que o Brasil não tem uma Assembleia do Povo. Ele tem uma Assembleia dos Estados, como foi o caso da Constituição de 88, que o peso dos estados, dos municípios, foi muito grande. Então, essa questão da reforma tributária é uma questão até de vontade política. Hoje, que os governadores estão debilitados pela crise também, é fácil de você adotar medidas. A questão da reforma previdenciária e da reforma trabalhista, essas são mais complexas. Eu diria que, para tramitar no Congresso Nacional e serem aprovadas, a reforma trabalhista, ela apresentada através de pontos de absoluta racionalidade, tramita. Sindicatos reclamam, partidos de esquerda reclamam, mas tramita. Reforma previdenciária, essa é muito mais complicada. E nós estamos tratando de pessoas mais velhas, pessoas que, com a idade, necessitam mais de recursos. Mesmo que você diga, a reforma previdenciária é uma reforma só daqui para frente. Mas a pessoa que está trabalhando, e já está lá, falta 10 anos para aposentar, é difícil dizer. Essa vai ter uma tramitação extremamente difícil. Agora, o teto fiscal é questão de racionalidade. A questão tributária é vontade do governo. A questão trabalhista tem que ser por pontos. O que interessa? E a reforma previdenciária vai terminar acompanhando a reforma trabalhista. Vai se destacar duas ou três questões, a idade de aposentadoria, 2 ou 3 questões, e votá-las. Se imaginar que vai se fazer uma nova legislação ampla da área de previdência social, não aprova. Pelo menos não aprova nessa legislatura, e acho que menos ainda na outra, não vejo como. Mas, pontualmente, a idade de aposentadoria, os anos não sei, também. 2 ou 3 questões, você vota e toca para frente. Próxima pergunta, do César Moretti. Ele quer saber qual ou quais seriam as soluções para o Estado do Rio sair da atual crise. Eu não sei. Eu já fui secretário de Fazenda do Estado, acompanho as finanças estaduais mensalmente, faço um relatório no meu boletim sobre elas. Na semana que vem já faço o resumo da execução orçamentária do Estado, que foi publicada essa semana da Prefeitura. Eu fiz ontem esse resumo, né? Mas é uma situação extremamente delicada. Eu me lembro que o governador Pezão, que é uma pessoa que tem todas as qualidades pessoais, durante a campanha de 2014, ele dizia, me chamam de Pezão, porque eu tenho um pé deste tamanho, mas eu tenho um coração muito maior. E realmente. E às vezes, Wagner disse aqui, né, o coração muito maior, às vezes, eu estava no helicóptero com ele, em setembro, e estava lendo o Diário Oficial, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela determina que, de 2 em 2 meses, no mês subsequente, se apresente os dados de execução orçamentária daquele bimestre e acumulado até a data. Aí eu abri o Diário Oficial e disse assim, ô Pezão, 7,4 bilhões de déficit primário. Primário. Como é que vai resolver isso? Até me deu um diminutivo que eu não mereço. Ô Cezinha, eu resolvo com a Dilma. Resolver com a Dilma não é exatamente, nem está nas aptidões dela, mas, enfim, é muito difícil. Eles deixaram... Aí ele fez uma reunião no Palácio Guanabara, março, ou abril de 2015, sobre a questão da crise fiscal do Estado, então, e convidou todos os ex-secretários de Fazenda. Eu fui honrado em participar, sentei ali, e cada um dava uma ideia muito inteligente. Basicamente foram adotadas. Acabou, ele me perguntou, César, eu disse, não, acho que todas as ideias muito boas. Não, diz alguma coisa. Senhora, o governador, cada um deles teve uma ideia espetacular, mas ideia que vale por uma vez. Anistia de tributo, os recursos detidos judicialmente, né? Também, são 6, 7, entra, mas
isso não resolve. O senhor tem despesas maiores que a receita. Essas daqui aumentam a receita e igualam. Por quanto tempo? 1 ano? 8 meses? Depois volta tudo ao normal. Como é que vai resolver isso? Aí ele disse, realmente é uma situação difícil. Eu precisaria estar de cabeça lá dentro, vendo esses números, vendo quais são os espaços para você fazer certos ajustes a nível das despesas, que isso vai ser fundamental. Vai ser feito por gestão ou vai ser feito a fórceps, né? Com a paralisação da administração pública. Próxima pergunta, da Ilana Martinelli. Ela escreveu, vereador César Maia, na sua opinião, a classe política está demorando para dar uma resposta efetiva para a grave crise de representação, reflexo da judicialização e dos cenários político-econômicos? Essa é uma questão muito importante, porque isso está nos livros. Sempre que o poder político se fragiliza, sempre que o poder político perde expressão, o poder judiciário ocupa espaços do poder político. Nós claramente temos uma situação desse tipo, em que o poder judiciário, em alguns momentos importantes, ele legisla, ele interpreta a legislação, o conflito, e ele legisla, o que é a demonstração da fragilidade do poder político. Hoje, o poder político, estou falando dos que eu tenho contato em Brasília, aqui, tem consciência disso. Tem consciência que essa judicialização da política, ela só se resolve com a política. Com a política assumindo seu status, acho que as ações moralizadoras do Poder Judiciário, através do juiz Sérgio Moro, e aqui um parêntese. O juiz Sérgio Moro, uma pessoa corajosa, faz e acontece, mas é produto de uma mudança da legislação ocorrida há poucos anos atrás, em que incluiu dentro da estrutura do Poder Judiciário um juizado que trata das questões de ordem financeira. O poder dele vem de uma lei que diz que ele é um juiz para tratar dos assuntos de ordem financeira. Ele não é um juiz do trabalho, não é um juiz civil, não, é um juiz para tratar dessas questões. Essa legislação criou esses juizados de primeira instância. Ele é um juiz de primeira instância e, com isso, empoderou o juiz e permitiu que ele construísse, enfim, um processo de investigação brilhante. Mas aquela legislação é que deu a ele o poder que ele tem hoje para poder fatiar e tratar dessas questões, que a questão financeira permeia a atividade empresarial, atividade política, corrupção, etc. Estamos chegando ao final. O Bruno Rosa quer saber: a grande quantidade de votos brancos e nulos nas últimas eleições muda algo no dia a dia da política? Não. Eles falam, primeiro, que a proporção de abstenção foi muito alta. Calma aí. Naqueles estados ou cidades em que foi feito um recenseamento eleitoral, o nível de abstenção foi normal. Por quê? Tem gente que morre, o judiciário não informa a tempo, tem gente que não está na cidade, vai para outra, a crise econômica, a pessoa se muda. Então, você tem uma parte da abstenção que é uma abstenção previsível. Se tivesse um recenseamento antes dessa eleição, não se teria, como o caso no Rio de Janeiro, que você teve 24% de abstenção. Você teria, talvez, o que é normal para trás, 16%, 15%. Branco e nulo, esse é um processo curioso. Quando o voto era feito em papel, que você marcava no papel, os votos, a pessoa fazia gracinha, porque o repórter da rádio lia ali o poema que o cara fez, o outro disse isso, o outro. O voto branco e nulo naquela época era bem maior do que hoje. Era 24%, 25%, 26%, 27%. Quando entrou o voto eletrônico, o eleitor levou um susto. Ele não sabia como é que fazia. Gracinha ele não podia fazer mais. Ele tinha que apertar um botão. Então, com o voto eletrônico, esse número caiu nas eleições aí de
2000, certamente, 98, caiu para 7%. 6,5%, 7%, 8%. A partir daí, foi crescendo, 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 e agora chegou o branco e nulo aos 18%. A minha opinião é que o eleitor que não queria votar naquela época não sabia como não votar. E ele foi aprendendo. Bota 00, bota lá que anula, aperta o branco, confirma. Ele foi aprendendo. Ele é um crítico da situação política, ele não queria votar, antes no papel não votava, tudo bem, depois não sabia como, agora ele sabe como. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não imaginar que esses 18% sejam apenas produto da conjuntura. Claro que a conjuntura reforça, mas esses 18% de voto branco e nulo é o eleitor que descobriu de que maneira que ele não vota e ponto final. Branco, um número qualquer ali que ninguém não tem, confirma, e é o voto nulo. Bom, em função do nosso horário, temos que encerrar, então, esse momento de debate, pedindo ao vereador César Maia a gentileza de permanecer aqui no palco mais alguns minutos. Agradecemos ao vereador César Maia pela excelente exposição e, neste momento, convidamos o administrador Wagner Siqueira, presidente do CRA-RJ, para a entrega do certificado e da lembrança do 10º ENCAD ao nosso palestrante. Deixa eu colocar para o senhor que aqui está a foto. Essa aqui a gente põe no envelope. Eu vou colocar para o senhor. O senhor queria dar mais uma palavra? Não, só agradecer. Só agradecer demais o convite, a possibilidade de eu expressar uma experiência que eu tive há dias atrás, em cima da legislação nova. Quando a gente fala, a gente aprende muito mais do que quando a gente ouve. Essa que é a verdade. Agradecer ao Wagner, que, infelizmente, eu não sabia que viria uma palestra antes, que eu tinha ficado aí com o meu caderninho. Abertura para você, era eu que vou abrir. Não, o Wagner, que fez uma palestra extraordinária, né? E eu estou acostumado com isso há muitos anos. Muito obrigado a vocês, Wagner, muito obrigado. Muito obrigado, prefeito César Maia. Queria dar um testemunho aqui. Em verdade, o prefeito César Maia, nosso vereador agora, não vou dizer que eu espero que ele seja governador, mas estou dizendo. Mas o prefeito César Maia tem no DNA a questão da gestão e da administração. O pai dele, Finito Epitácio Maia, colega, e meu pai, com amigos a vida toda, colegas de concurso do DASP, concurso 37, papai foi de 49, né? E eles ficaram muitos anos trabalhando juntos até o fim, e efetivamente também a sua tia, também técnica de administração do DASP. Portanto, ele tem essa história, essa tradição, daí porque, apesar de ter formado em economista, né, tem certamente no DNA a questão da administração. E é importante isso, e eu, mais do que isso, sou testemunha pela liderança, pela experiência, pela convivência e por ter sempre aprendido com César Maia. Desde a primeira candidatura a prefeito ainda, né, na casa do pastor Clóvis, que está ali, prefeito. Você esteve lá no início da candidatura, que ganhou por 1% e 1% e transformou a cidade. É uma honra tê-lo aqui e muito obrigado mesmo, prefeito. Muito obrigado. Muito obrigada.